Vocês estão conseguindo ver? Vemos sim. Tudo bem. Podemos começar então, né? Sim. Primeiramente, boa tarde a todos. A gente é do curso técnico de administração integrado ao ensino médio e o nosso projeto é um podcast que é o Pode Vir que é Cat. Os integrantes do projeto sou eu, Ana Lídia, Giovana Duarte, eu, Beatriz Souza, Evelyn. Então, a ideia do podcast surgiu durante a pandemia com a proposta da nossa professora de projeto integrador, onde ela buscava divulgar o campus Sorocaba para o pessoal de Sorocaba e região, que não tinha tanta divulgação, buscando abranger principalmente o pessoal que estava no 9º ano, finalizando o ensino fundamental, e iria integrar para o ensino médio. Bom, agora entrando na questão do roteiro, a gente criou um tipo de bordão, que era o Hello Hello Futuros Federalistas, e foi mais para a gente ter um tipo de marca, assim, para quando as pessoas ouvissem, recordassem da gente quando ouvissem o bordão. Cada convidado tinha o seu roteiro, sendo composto por perguntas básicas, que eram perguntas relacionadas ao IF mesmo, perguntas específicas, principalmente em relação aos professores. A gente perguntava para tese de doutorado, como foi essa sensação de dar a primeira aula, por que escolheu ser professor, entre outras perguntas. E perguntas de interação, ou seja, a gente às vezes trazia dúvidas em relação às pessoas que tinham o objetivo de ingressar aqui no IF, e perguntávamos para os professores para eles mesmos responder, sabe? Responder as dúvidas desse pessoal que tinha o objetivo de entrar. Vale destacar que o roteiro serviu como um tipo de suporte, então a gente não seguiu a risca, era mais uma resenha mesmo que a gente tinha com os professores e com alguns alunos. E o nosso roteiro foi criado também em cima de curiosidades que nós mesmos tínhamos. No total, a gente teve 6 episódios nessa primeira temporada. O primeiro episódio foi com nós 4, a gente falando um pouco sobre o que a gente esperava do projeto e como ele funcionaria. Já no segundo episódio, a gente chamou 2 ex-alunas aqui do campus e elas contaram como foi a experiência de estudar aqui e como foi também depois que elas se formaram. Já no terceiro episódio, a gente chamou a professora Ana Maria, aqui do campus, que ela dá matemática e matemática financeira. E falou dessa diferença sobre a matéria da base comum curricular e a matéria do técnico, qual o impacto que ela sentia e como foi o ingresso dela no campus. Já no quarto e quinto episódio, a gente chamou as 2 professoras que deram a proposta do projeto, e elas falaram um pouco sobre o que elas esperavam do projeto e também um pouco sobre a sua vida pessoal e acadêmica. Já no sexto episódio, a gente chamou o Gabriel, que é da SEX, que é uma das secretarias do IF. E ele contou como funciona o processo de integração aqui no campus, os auxílios e etc. Bom, para a edição dos episódios, a gente usou o aplicativo Anchor. A gente gravava por esse aplicativo, eu mandava um link lá para os convidados. Eles entravam como se fosse uma chamada, a gente gravava, e depois que ficava salva essa gravação, editava pelo próprio aplicativo e já subia no Spotify. Aí, como forma de divulgação do nosso projeto, a gente também utilizou o Instagram. No Instagram, a gente fazia Reels, fazia Stories, postava publis no feed, né? Para divulgar o podcast. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do nosso cronograma. A gente criou um cronograma para a gente poder se organizar melhor, para ficar tudo mais certinho, para a gente não esquecer de nada. No mês 6 foi onde a gente iniciou o nosso projeto, a gente fez a criação do nosso logotipo, perfil nas plataformas de áudio e no Instagram. E aí, ao longo dos meses, a gente foi fazendo os nossos posts no Instagram, a realização das gravações e edições, e toda postagem a gente tinha uma data certinha para a gente não se perder. Bom, agora eu vou falar um pouquinho no geralzão. Fizemos 19 publicações, sendo 8 trechos de vídeos, em média de 1 minuto e meio, 11 posts, 3 stories com frases motivacionais e um total de 64 seguidores. Agora, falar assim, de números, o que a gente conseguiu alcançar tanto no podcast quanto no Instagram. Foram 912 contas alcançadas, um total de 3.174 impressões, sendo os vídeos a ter mais visualizações, 234 interações com o conteúdo, e o link que a gente deixava na bio do Instagram, para quem encaminhava direto para o Spotify, foi acessado 62 vezes. E aqui a gente deixou também alguns prints para vocês verem, né, desses dados que a Bia acabou de falar. O nosso alcance de ouvintes pelo Spotify era de 76%, e pelo Anchor era apenas 24%. Então, nós tínhamos
maior alcance pelo Spotify. E tínhamos também bastante engajamento nos vídeos, como vocês podem ver aí. Obrigada pela atenção. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado, meninas. Agora nós vamos passar para o projeto Safira, Grupo de Desenvolvimento de Softwares, que auxiliam no combate às violências contra as mulheres, ok? Quem apresenta? Boa tarde, eu vou apresentar aqui a tela. Tá bem. Quando vocês conseguirem ver, vocês podem avisar, por favor? Já entrou. Tá? Já está visível. Certo, então a gente vai começar. Bom, boa tarde, meu nome é Gabriela. Eu sou a Heloísa. Eu sou o Rodrigo. Nós somos estudantes do Instituto Federal de Guarulhos e estamos cursando o 3º ano do ensino médio técnico integrado ao curso de informática para a internet. A gente deu início ao projeto por meio de uma disciplina que a gente tem na nossa grade curricular, a disciplina de projeto técnico integrador. E pesquisando sobre algumas áreas que a gente tinha interesse em pesquisar, a gente viu que a área de combate às violências contra as mulheres poderia ser potencializada por meio da tecnologia. Então a gente estruturou as ideias e deu início ao projeto. Com isso, criamos o nosso projeto, que é o Projeto Safira, um grupo de desenvolvimento de software que auxilia no combate às violências contra as mulheres. Visando esse tema, o principal objetivo do nosso projeto é desenvolver um sistema de software que auxilie no combate às violências contra as mulheres na sociedade brasileira por meio da divulgação de informações sobre o tema e a possibilidade de solicitar ajuda emergencial para situações iminentes ou recorrentes de violência. Nossa metodologia se baseou em 2 partes. A primeira seria a pesquisa bibliográfica, que pesquisamos em sites, livros, materiais teóricos e materiais científicos. Depois, fizemos rodas de conversa com ONGs, pois a gente poderia pesquisar o quanto fosse, mas a gente não saberia de fato como é a vivência dessa vítima que está passando pelo ciclo da violência. Então, essa conversa com as ONGs, com as voluntárias e com vítimas de violência ajudou a gente a ter uma base para estruturar o nosso projeto. Então, como o Rodrigo falou, a gente dividiu o nosso desenvolvimento, né? Primeiro a gente realizou a pesquisa teórica, e em seguida a gente deu início ao desenvolvimento do nosso aplicativo. A gente dividiu essa etapa em três partes. A primeira delas foi o desenvolvimento do protótipo do aplicativo, que a gente já finalizou e que a gente vai apresentar para vocês. A segunda delas é o desenvolvimento do aplicativo, que é a fase que a gente está no momento. E, em seguida, a gente vai desenvolver um dispositivo, que, basicamente, ele vai auxiliar a mulher a pedir ajuda em situações de emergência. Mas isso a gente explica para vocês um pouquinho melhor mais para frente. E, por dispositivo, a gente já deu início à estruturação das ideias. Então, agora a gente vai apresentar para vocês o protótipo. Se vocês quiserem acessar para acompanhar com a gente, esse daqui é o link. Bom, essa daqui é a página inicial do protótipo, que vai ser do nosso aplicativo, né? Se a mulher ela não tiver um cadastro, ela pode realizar inserindo seus dados por aqui e se cadastrando. A gente dividiu o desenvolvimento do nosso aplicativo em alguns pilares. Esses pilares são pontos que a gente considera importantes para poder auxiliar no combate às violências. Um deles, um dos principais, é o botão de emergência, que a mulher ela pode solicitar ajuda emergencial por meio do clique nesse botão. Quando ela clica aqui, o aplicativo ele vai enviar uma mensagem ou realizar uma ligação, algo que a mulher já teria pré-cadastrado, para alguns contatos de emergência. Esses contatos de emergência eles podem ser acessados por aqui, eles podem ser adicionados ou alterados, e podem ser pessoas que ela tem confiança, amigos, familiares, vizinhos, e até mesmo órgãos públicos, como polícia, SAMU, Defensoria Pública e até mesmo ONGs. Como eu falei, após o desenvolvimento do aplicativo, a gente já deu início, né, ao trabalho do desenvolvimento do dispositivo. E esse dispositivo, ele seria algo que estaria junto à mulher. Um relógio, um colar, uma pulseira, um anel, um brinco, que teria um botão escondido. E ao clicar nesse botão, ele iria se conectar com o aplicativo e poderia pedir ajuda. Teria a mesma função que esse botão de emergência. A única diferença é que, estando no corpo da mulher, talvez seja mais fácil para ela poder clicar. Ela não tenha que ter o trabalho de abrir o aplicativo e entrar no botão. Como a gente sabe, no meio das violências contra as mulheres, eles podem salvar as vidas. Então, é nisso que a gente está sempre buscando melhorar. Conversando com ONGs, vimos que a mulher não tem privacidade a mexer no seu próprio celular. Muitas das vezes, seu parceiro consegue acessar o celular dela para ver o que ela está mexendo.
Pensando nisso, pensamos em personalizar o aplicativo na tela inicial do celular dela. Ela poderia escolher um ícone que quisesse, colocar o nome que quisesse, e depois salvaria, e esse ícone e esse nome apareceria na tela inicial do próprio celular. Mas também vimos que a mulher não tem nenhuma privacidade para mexer no celular. Pensando nisso, a gente criou a funcionalidade de esconder totalmente o aplicativo na tela inicial, porque muitas das vezes o agressor consegue acessar. Então, clicando determinado número de vezes no botão de iniciar, clicando determinado número de vezes no botão de ligar, fazendo uma movimentação específica com o celular, dá para a mulher acessar o aplicativo sem que ele esteja visível na tela inicial. Complementando o que o Rodrigo falou, assim que o ícone é personalizado, a página de login também é personalizada juntamente ao ícone e ao nome que a mulher der, então ela mapeia completamente o aplicativo. Com base no que todas as nossas pesquisas e conversas com as ONGs, a gente viu que a mulher, muitas vezes, ela não sabe que ela está sendo vítima de uma violência doméstica. Então, a gente separou aqui no aplicativo algumas informações sobre o ciclo de violência, alguns links sobre os tipos de violência e esse ciclo da violência, para que a mulher ela possa se informar um pouco mais, e assim que ela se identificar como vítima, ela tenha uma base para poder dar o próximo passo. E pensando nisso, e fazendo uma ponte para que ele ligue as mulheres às ONGs, a gente criou uma parte de assistência. Então, essa assistência, ela contém 2 botões principais, que é o chat e o de ligação, e assim a mulher ela pode entrar em contato com os voluntários pré-cadastrados no aplicativo, ou diretamente com as ONGs, para ter um apoio emocional, ou para se preparar antes de ir para a delegacia fazer uma denúncia. A gente também disponibilizou uma parte de fazer relatos e de ver os relatos das outras mulheres, para as mulheres que já saíram desse ciclo de violência e queiram dar apoio para as outras, ou para aquelas que ainda se encontram nesse ciclo e queiram desabafar, criando um elo emocional e apoio para essas vítimas. Também criamos uma parte, 2 botões de assistência jurídica e para escrever um relato. E pensando na parte legislativa, do ato mesmo de fazer a denúncia, colocamos as partes violências mais recorrentes na área de violência contra a mulher. Como ela falou, aqui a gente tinha depois uma parte de assistência jurídica. Essa parte ela pode auxiliar a mulher que quer dar andamento a um processo contra o agressor, que abre um boletim de ocorrência ou pedir uma ordem de restrição. Isso faz com que a mulher ela tenha acesso às principais informações e possa pedir ajuda para alguns voluntários cadastrados no aplicativo, que deram assistência para ela nessa parte jurídica. Muitas das vezes as mulheres elas não têm acesso às informações para poder dar continuidade a um processo. E isso foi uma coisa que a gente descobriu conversando com as ONGs, que é muito importante esse apoio de informações que elas possam ter. Por isso a gente também criou aqui uma outra parte de informações, que tem algumas leis de proteção à mulher, direitos que elas têm, e locais onde ela pode buscar ajuda. Esses locais, eles podem ser encontrados por meio de filtros que dirão o local mais próximo da mulher. Isso faz com que ela se sinta amparada, além da forma virtual que a gente oferece no aplicativo, mas também de forma física, fazendo uma conexão com as ONGs e as organizações já existentes. Uma outra parte que a gente também está desenvolvendo é o botão em que a mulher ela possa fazer uma gravação de voz do que acontece ao seu redor. A gente sabe que, infelizmente, muitas das vezes as palavras das vítimas não valem. E isso é muito triste, mas a gente também está auxiliando elas nisso no aplicativo, em que elas podem fazer uma gravação do que está acontecendo ao seu redor. Essa gravação também pode ser acessada pelo dispositivo, então vai ter um botão que, ao clicar, elas podem dar início a essa gravação de voz do ambiente para que elas não necessitem estar com o celular no momento para poder gravar o que está acontecendo. E se elas quiserem, elas podem dar continuidade a um processo mais para frente. Conversando com a ONG, percebemos que a violência não se restringe somente à agressão física, no soco. Ela se apresenta de diversas outras formas, como verbal, moral, psicológica, patrimonial. E pensando na violência patrimonial, na qual a vítima é dependente do seu agressor, criamos uma página para disponibilizar cursos em vídeos para a mulher se profissionalizar. Esses cursos, que muitas vezes são disponibilizados por sites, por instituições, organizações não governamentais, seriam concentrados aqui, e a mulher poderia acessar e se profissionalizar por meio deles. Ela poderia ver os certificados dela, ela poderia descobrir novos cursos e atuar em sua área que ela poderia ter interesse. Visando por meio dessa capacitação profissional, criamos uma rede de lojas, e aqui todas as mulheres que estão cadastradas no aplicativo, elas têm a oportunidade de criar uma loja e de acessar os comércios de destaques, as coisas que mais estão sendo compradas pelas outras usuárias. E com isso elas também conseguem criar sua própria loja, conseguindo incluir produtos, vale desconto, administrar seus ganhos, conversar com seus clientes. E assim isso faz um elo entre a vítima, a instituição e a academia, ratificando a importância do nosso projeto.
e também cria um apoio para que a vítima consiga sair com a facilidade nesse ciclo da violência que é breve. Finalizando, a gente pretende dar continuidade ao projeto para que ele não se limite ao âmbito acadêmico e, como a Elô falou, faça um vínculo entre a academia, as ONGs e as próprias vítimas. Bom, aqui tem os nossos contatos, né, nossos e-mails, telefones, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. E a gente está aberto a dúvidas. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Obrigada. Ótimo, nós que agradecemos. Vamos passar agora para uma terceira apresentação, que são os estudos das usinas hidrelétricas e seus impactos ambientais. Quem apresenta? Boa tarde, eu vou apresentar a tela e o Jonathan vai começar a apresentação. Ok, à vontade. Boa tarde a todos. Aqui é o Jonathan. Meu grupo é constituído por mim, Jonathan, Douglas Custódio e Lourenço Cavalcante. A gente é do Instituto Federal de Guarulhos, matriculado no 3º ano de Informática Integrada. Bom, o tema do nosso projeto é um estudo sobre as usinas hidrelétricas e seus possíveis impactos ambientais. E ele é construído em cima do seguinte, da ideia popular de que as usinas hidrelétricas são fontes 100% limpas e renováveis, né? Que isso é uma ideia popular e não necessariamente é verdade. Apesar de as usinas hidrelétricas serem limpas no seu tempo de funcionamento, de fato, elas deixam uma grande mancha de dióxido de carbono na sua construção. Não só isso, para o seu funcionamento, é necessário alagar grandes áreas e, com esse alagamento, muitas pessoas perdem suas terras, suas casas, animais acabam morrendo afogados. Não só isso, toda a vegetação que estava naquele lugar que foi alagado, ela entra em decomposição e libera gás metano, que contribui para o efeito estufa. Não só isso, a água, que é a matéria-prima dessa energia elétrica, ela não é um recurso inesgotável, igual muita gente pensa ainda hoje em dia. Boa tarde mais uma vez a todos. Então, a pergunta norteadora do nosso projeto seria qual uma possível solução para abrandar os conflitos decorrentes em relação às construções das usinas hidrelétricas no nosso país. E o objetivo do nosso projeto seria oferecer informações pertinentes dos impactos causados pela construção das usinas hidrelétricas. Boa tarde, agora eu vou falar um pouquinho sobre em relação às usinas elétricas, outras fontes de energia sustentáveis, que a gente chegou numa pergunta com um moço que a gente tinha avaliado, que avaliou nosso projeto, e ele é dono de uma empresa que está relacionado com esse assunto. E a gente chegou numa pergunta que, em relação às energias eólicas e fotovoltaicas, se elas são viáveis. E nós chegamos numa resposta que, apesar de serem sustentáveis na sua maior parte do seu tempo, elas também impactam o meio ambiente da sua maneira, da sua forma. Então, nós chegamos numa conclusão com esse moço, esse avaliador, para uma segunda fase do nosso projeto, que é uma ideia que a gente teve, juntamente com ele, de desenvolver um desenvolvimento de um software que irá ajudar na análise das regiões do território brasileiro, com o intuito de ajudar no planejamento de futuros projetos em relação à construção de fontes de energia. Por exemplo, o nosso software, a gente tem a ideia, e primeiramente, através a utilização das imagens via satélites, analisar o território brasileiro
brasileiro como analisar o território brasileiro naquela região onde está se planejando uma construção de uma usina hidrelétrica. Então, em vez de você estar construindo uma usina hidrelétrica de uma grande escala, através desse nosso software, ele vai analisar essa região e vai chegar numa conclusão se é possível estar construindo uma pequena fonte de usina hidrelétrica, mais uma outra fonte de energia eólica, tentando, com o objetivo de tentar, o máximo possível, tentar reduzir esses impactos ambientais. O nosso projeto, esse daí é um projeto que a gente está pensando para a próxima fase do nosso projeto, no projeto de formatura nosso, porque o nosso projeto, inicialmente, ele é um projeto que tem metodologias bibliográficas, um projeto de estudos, primariamente, e agora a gente, nessa segunda fase, que a gente teve a ideia a partir de um moço que é o dono de uma empresa de energia hidrelétrica, que ele nos ajudou a ter essa ideia com nós. Basicamente, esse é o nosso projeto. Espero que vocês tenham gostado, e é isso. Obrigado. Obrigado, Douglas. E, por fim, a inclusão do LGBTQIA+, por meio da tecnologia. Quem apresenta? Só um minutinho, tá? Para o slide aparecer. Sim, sem problema. Tá aparecendo aí? Sim, já apareceu. Beleza, vamos lá. Eu sou a Camille Vitória. Eu sou o Guilherme Alencar. E eu vou falar um pouco mais sobre o nosso projeto. O tema do nosso projeto é a inclusão de LGBTQIA+, por meio da tecnologia. Porém, o nosso foco vai ser em mulheres trans. Por quê? Pesquisando, a gente viu que a situação está muito mais precária para essas mulheres, visto que 90% delas estão na prostituição por não terem outra forma de trabalho. Tendo a tecnologia presente no nosso dia a dia e no nosso ensino médio, a gente viu nela uma possibilidade de ajudar nesse cenário. Então, qual foi a nossa proposta? Foi fazer um site. Vou pedir para a minha dupla explicar um pouquinho melhor como seria esse site. Como a Camille disse, 90% dessas mulheres estão no meio da prostituição para conseguir sobreviver. Então, pensamos em fazer um site por ser pois acreditamos que vai ser mais acessível para essas mulheres. E o que teria dentro desse site? Dentro desse site teria vagas de empregos relacionadas a áreas da tecnologia e também cursos profissionalizantes para essa mesma área. Porque a gente acredita que não só os empregos seriam o suficiente, porque para entrar dentro dessas vagas, essas mulheres precisam se profissionalizar dentro desse meio. Bom, além da proposta do site, a gente também fez um formulário para ver como que seria o nosso projeto na visão dessas mulheres. E eu vou mostrar aqui um pouquinho dos resultados. Aqui a gente tem na primeira pergunta, no quesito empregabilidade, o que você acha sobre a área da tecnologia / informática? E grande maioria das pessoas que responderam viram que ela é uma área abrangente com muitas oportunidades. É importante ressaltar que a gente limitou esse formulário apenas à comunidade, porque é um projeto para eles, então a gente queria a visão deles. Aqui a gente tem mais alguns resultados do formulário. E foi isso. No final, a gente concluiu que o nosso projeto ele seria, sim, de extrema ajuda para essas mulheres. Em quesito de continuidade, a gente quer, sim, continuar com o projeto. Nós temos na sala a Fernanda. Você está representando o trabalho sobre as bolhas virtuais? Isso, exatamente. Foi eu que mandei mensagem no grupo, pedindo para ser um pouquinho depois. Tá, você consegue apresentar agora? Sim, consigo sim. E obrigada por entender a situação. Nada. Quando você quiser, pode começar. Estou apresentando aqui.
Primeiramente, boa tarde, eu me chamo Fernanda Mirella, eu sou do Rio de Janeiro, e junto com a Maria Eduarda Gomes, de Minas Gerais, nós desenvolvemos a pesquisa Análise dos Indivíduos da Bolha Virtual Educacional, mapeada a partir do software GEF e da linguagem de programação Python, com o programa oficial Acadêmicos. Primeiramente, a gente tem que pensar o que são oportunidades educacionais. É um intercâmbio, é uma oportunidade de bolsa de estudos, ou seja, são circunstâncias que vão acabar trazendo benefícios para a gente na questão do acadêmico, da evolução escolar. E um dos exemplos é o programa que a gente está fazendo, a pesquisa que a gente fez, ou seja, o Acadêmicos. E atualmente existem páginas no próprio Instagram, na rede social, que compartilham informações sobre oportunidades educacionais. Porém, o grande problema é que poucas pessoas conhecem essas páginas. E um dos motivos é a bolha virtual educacional, que é uma espécie de concentração de informações, onde apenas as mesmas pessoas que seguem essas páginas vão usufruir dessas oportunidades, o que acaba resultando na baixa participação do jovem em oportunidades educacionais que poderiam ser extremamente benéficas para o futuro. Ou seja, com isso, o nosso objetivo é visualizar essa rede de contatos da bolha virtual educacional. E a gente fez isso através do software GEF e da linguagem de programação Python. E assim a gente busca entender principalmente por que essas bolhas educacionais foram criadas e o que as mantém. E também o porquê de algumas pessoas não terem acesso a essas páginas. E principalmente o perfil dessas pessoas para a gente conseguir reverter essa desigualdade. E essa tarefa, ela exigiu a criação de um código na linguagem Python de 74 linhas, e é esse que aparece na tela, no notebook, e ele coletou 5.524 seguidores do perfil oficial Acadêmicos, que é o nosso objeto de pesquisa, que é uma página no Instagram de nível nacional que divulga oportunidades acadêmicas. Com isso, o nosso intuito é caracterizar as pessoas que estão nessa bolha. E, para isso, a gente fez por meio de formulários. E, para a aplicação desses formulários, nós selecionamos aleatoriamente 10% dessa população. Ou seja, dos 5.524 seguidores, quando nós extraímos do perfil oficial Acadêmicos, nós coletamos 552 para enviar formulários para eles e entender o perfil, tanto socioeconômico quanto geográfico dessas pessoas que não têm acesso a oportunidades no meio acadêmico virtual. Os seguidores, eles receberam o formulário Perfil de Integração da Bolha Social nas Oportunidades Educacionais. E as pessoas os formulários para os não seguidores, ou seja, as pessoas que não seguem o Acadêmicos. Porque a gente também quer entender o porquê dessas pessoas não seguirem a página, não estarem dentro da bolha. E também a gente fez uma pergunta muito interessante, é que se dada a proposta de seguirem a página, que é uma página que vai ajudar no desenvolvimento acadêmico deles, eles seguiriam. E durante a aplicação do formulário, nós tivemos alguns empecilhos, como, por exemplo, o bloqueio da conta do Instagram, do Acadêmicos. Então, a gente teve que reverter através do envio de e-mails para essas pessoas com o formulário. E o resultado foram bem promissores. Analisamos que mais de 90% das pessoas que estão usuários da internet são das classes A e B, mas apenas 42% das classes D e E estão na internet. Mas, referindo à bolha, o acesso às páginas que divulgam oportunidades acadêmicas acaba sendo inverso, porque 8,5% das pessoas das classes A e B possuem acesso a oportunidades acadêmicas. Já nas classes D e E, acaba aumentando para 60%. Ou seja, a bolha ela acaba sendo um democratizador de informação, porque mesmo que pessoas de classes mais altas tenham acesso à internet, elas estão menos presentes na bolha, enquanto as classes D e E, que têm menos usuários na internet, estão mais presentes. Mas, infelizmente, esse perfil não se enquadra na questão de identidade racial, não é democratizador, muito pelo contrário. Mesmo que 71% das pessoas negras usem a internet, apenas uma em cada 11 pessoas na nossa bolha são pretas ou pardas. Embora tenhamos entendido o perfil do público que tem acesso às oportunidades acadêmicas, a gente precisava evidenciar essa bolha virtual educacional. Então, a gente utilizou o software GEF, que recebeu as informações dos perfis coletados, e transformou em um mapa que ilustra essas conexões entre os seguidores do perfil do Instagram, do Oficial Acadêmicos, que é o ponto maior, e outras páginas também, como o Inspira Sonho, que é o azul, o Super Mentor, que é o verde, e assim a gente foi visualizando a interseção dos seguidores coletados dessas páginas com o Oficial Acadêmicos.
E quando a gente inseriu esses dados no GEF, o software, o resultado do gráfico foi essa concentração de seguidores. E, além disso, quando relacionamos o oficial com outras páginas, a gente pôde comprovar a existência de pequenas bolhas virtuais, que demonstram mais conexões entre si, comprovando a situação de bolha virtual educacional. E um dos resultados demonstra que dentro da própria bolha virtual educacional, existem comunidades que são menos concentradas, o que acaba impedindo a conexão e descobrimento de outras páginas dentro da própria bolha virtual. Um exemplo é o Lene de La Jovem, como pode ser visto na tela, meio que se isola das outras páginas de oportunidade, e os seus seguidores também. E algumas páginas, elas acabam compartilhando seguidores e outras não. Mas, geralmente, os seguidores de uma página estão conectados a outra, como pode ser visto na imagem. Outro exemplo que a gente pode estar analisando os seguidores do oficial acadêmicos no GEF, eles exibem também relacionamentos entre si, o que acaba caracterizando um network entre os próprios seguidores da página. E, por fim, por exemplo, o ponto que nós selecionamos o perfil do acadêmico e seus seguidores, que estão representados pela cor preta nesse, e o Inspirações, nesse caso, na cor roxa, eles também compartilham seguidores. Ou seja, as mesmas pessoas que seguem uma grande página de oportunidades educacionais com o acadêmico também acabam seguindo uma outra grande página que é o Inspirações, o que acaba mostrando esse networking que é extremamente importante para o conhecimento de oportunidades. E essa acaba sendo a imagem mais clara da bolha, porque diferentes pessoas que poderiam seguir diferentes páginas acabam seguindo as mesmas. E quando a gente vê, por exemplo, que há baixa participação de pessoas negras, a gente pode trabalhar em cima de políticas específicas para inserir essas pessoas na bolha. Outro exemplo é o abandono escolar, que atinge 12,5% dos adolescentes de 11 a 14 anos, que é um dos principais motivos da falta de interesse. Na nossa bolha, esse dado ele acaba se repetindo, já que jovens entre 13 a 15 anos possuem a menor participação na nossa bolha virtual educacional. E com isso em mente, a gente pode trabalhar diretamente para inserir esses jovens no mundo das oportunidades acadêmicas e os manter completamente engajados no estudo. De modo geral, a pesquisa ela pode se desenvolver para aplicações de novas estratégias a fim realmente de ampliar o acesso à oportunidade. E além de realizar um banco de dados que contém informações de mapeamento e caracterização dos indivíduos da bolha virtual educacional. Muito obrigada pela atenção. Eu possuo aqui também o relatório final do nosso projeto e também o diário de bordo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Fernanda. Bom, então eu vou passar agora o espaço para as discussões, né? Não quero estabelecer uma sequência rígida, vou deixar que os avaliadores fiquem à vontade para fazer os questionamentos, as observações que acharem pertinentes, tá bem? Então, quem quiser começar, fique à vontade. Olá, professores. Bom, eu sou a Thaís, sou professora aqui do Instituto São Paulo, do Campus São Paulo. Queria parabenizar pela organização e de vocês do campus, e agradecer o convite. Falar um pouquinho, acho que, dos trabalhos, né, que foram apresentados aqui hoje. Todos acho que estão de parabéns, né, as pesquisas, o desenvolvimento de todos vocês. E aí eu queria falar assim, um pouquinho de cada, e aí tem um especificamente que eu queria que eles abordassem um pouco mais, porque falaram tão rapidinho, né? Achei bastante interessante o pessoal que começou a apresentar, que estão tratando sobre as questões de podcast, né? Achei bem legal. E não sei se eu que não estava prestando atenção ou passou desapercebido, eu queria entender um pouco mais. O podcast do curso de ADM, né? Foi só no momento para divulgação ou ainda os alunos estão com os seus orientadores, né? Fazendo o podcast, né? Eu vou fazer todas as perguntas e depois vocês vão respondendo, talvez. Então, é uma pergunta, assim, para as meninas aí do podcast, né? Se isso vai ser desenvolvido, quanto tempo, se vocês estão atualizando
o podcast em si, né, trazendo convidados ou fazendo contatos com outros professores com outras coisas, com outros assuntos, que não seja só a questão do ADM, né, não sei, pensei nisso, e talvez fazer contatos com outros alunos também dos outros campos, né, que a gente tem no IFE. O pessoal do Projeto Safira, né, que com a questão da violência doméstica, eu adorei, eu acho que a gente tem mesmo que ter mais, muito mais projetos como esse, então vocês estão de parabéns. O pessoal dos estudos das usinas, né, também é um assunto que talvez não seja a minha área, porque eu sou da área de arquitetura, urbanismo e restauro, né, mas eu conheço o pessoal do Campus Guarulhos, né, o professor Mauro, conheço bem ele, ele é meu esposo, e conheço o pessoal do Campus Guarulhos também. Então, estão de parabéns. Agora, a pergunta que eu tenho é para o grupo que está tratando sobre a inclusão, né, LGBTQIAP+, agora, né, por meio da tecnologia, né, vocês, não sei se vocês conhecem, aqui em São Paulo a gente tem um lugar que chama Casa 1, eles têm um Instagram muito bacana, né, então a Casa 1 é um lugar onde também tem, além de cursos profissionalizantes, tem as vagas de empregos, quer dizer, tem várias questões que eles trabalham com o público também LGBTQIA+, e aí era uma questão assim, né, de repente também circular, fazer Instagram, fazer relações com outros lugares, né, como esse, fazer uma rede, né, assim, de fato, assim, né, de você ter cursos profissionalizantes e a tecnologia da informática atrelada a esses, não só a esses grupos, mas também, né, então eu queria só, não é nenhuma pergunta, mas falar, indicar o Instagram da Casa 1, que é bem legal também. E por fim, acho que sobre a questão da bolha virtual educacional, eu acho que de fato, acho que as redes sociais ainda aumenta nessa questão das nossas bolhas, né, a gente percebe isso, e também estão de parabéns. Então, acho que a pergunta só que eu tenho é para o pessoal do podcast. Obrigada. Olá. Desculpe, Guilherme, você vai falar? Foi feita uma pergunta para o grupo do podcast, alguém quer responder a professora? Então, a nossa intenção foi fazer a primeira temporada, como a gente está agora no último ano, e deixar todas as contas e as senhas com a professora para assim ela passar para o próximo curso. Não necessariamente precisa ser de administração, interessante até passar para outro curso para eles terem outra visão do campus e de diversos cursos que tem aqui. Porque o objetivo do projeto não é só divulgar o curso de administração, mas todo o IFE de Sorocaba aqui também, como os outros, que tem gente que não conhece, né? O campus aqui de Sorocaba é novo, e a gente queria fazer essa divulgação dos cursos, não só integrados, mas também os concomitantes subsequentes. Também vale destacar que a gente fez episódios com pouquíssimos professores, então existem muito mais outros professores, não só professores, mas os diretores, o pessoal da limpeza, o pessoal da segurança. Então seria legal, sabe, conversar com eles para eles falarem mesmo como é a vivência aqui no IFE. Muito bem, parabéns. Obrigada. Ótimo, mais alguém quer fazer comentários? Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Guilherme, sou do campus Catanduva, aqui do Instituto Federal, e, na verdade, eu tenho uma pergunta para cada grupo. Aí eu queria propor essa dinâmica, né, se puder, fazer a pergunta e cada grupo vai respondendo. Ótimo. Então, vou começar com o pessoal do podcast, né, que eles já estão responderam a primeira, tá? Primeiro, eu queria parabenizar todos os grupos, tá? Foi uma apresentação muito interessante de todos, tá?
A primeira pergunta para o pessoal do podcast é como que eles fizeram a divulgação do podcast? Se foi pelo Instagram pessoal do pessoal do grupo aí, ou se teve algum outro tipo de divulgação para alcançar pessoas que não são do círculo do Instituto. Bom, a gente criou um Instagram pro podcast, e daí a gente começou a seguir vários IFs, e para o próprio pessoal mesmo, assim, de Sorocaba região que a gente via, né, no Instagram, às vezes ele mostra as pessoas que são próximas de você. Então a gente fazia essa divulgação pelo Instagram do podcast que a gente criou, e também as nossas próprias contas a gente usava para redivulgar as divulgações que a gente estava fazendo na conta do podcast. E também tinha links pelo WhatsApp também, que a gente fazia. Ah, legal. Obrigado aí pela resposta e parabéns aí pelo trabalho e pela iniciativa. Obrigada. Não sei se alguém quiser fazer outra pergunta para esse grupo, ou se eu já faço para algum outro. Eu gostaria de aproveitar, então, já que você perguntou, eu fiquei curiosa também, quero parabenizar o grupo, muito bom o trabalho, muito interessante, mas qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram diante desse projeto? Foi mais conciliar o nosso tempo, porque ia levar em consideração que a gente estava em AD, então cada um se reunia, por exemplo, 2 horas da tarde, todo mundo entrar pelo link, às vezes tinha problema de microfone, problema aqui algum compromisso. Então, assim, até mesmo a gente dependia muito dos nossos convidados, então era difícil, porque eles estavam dando aula, estavam gravando aula, corrigindo a atividade, então era bem difícil conciliar o nosso horário com os professores e também dos nossos convidados, levando em consideração que eles estavam fazendo faculdade também. No começo também foi muito difícil a gente achar uma plataforma que a gente fosse fazer essa gravação juntamente à edição. A gente não tinha experiência nenhuma, né? E a gente achou um aplicativo que ele era gratuito e a gente podia fazer pelo celular também a edição e a gravação, que foi o que facilitou. Acredito que tenha sido isso mesmo. Muito bem, obrigada. Gostaria de deixar uma sugestão, caso vocês forem apresentar novamente o trabalho, porque vocês usaram apenas 5 minutos, né? Então, talvez vocês pudessem ter colocado alguma coisa para ilustrar, sabe? Um pedacinho de um dos vídeos que vocês fizeram, entrevista, porque aí realmente, eu fiquei bastante curiosa de saber como era, sabe? Como que ficou o resultado. Mas parabéns. Obrigada, professor. Se alguém quiser fazer uma outra pergunta para esse grupo, eu posso fazer para o próximo. Penso que sim, Guilherme. Eu tenho uma pergunta para o Projeto Safira. Parabéns também para o grupo, tá? Foi muito interessante, é um tema muito relevante hoje em dia, tá? E parabéns aí pela pesquisa, pela apresentação. Uma dúvida que eu fiquei, vocês falaram que vai ter um link ali para assistência jurídica e psicológica que eu vi ali no aplicativo, né? Essas assistências são gratuitas? E como que é feita essa assistência? Obrigada Pelo elogio. Sim, a gente fica muito feliz. Todo o nosso aplicativo, a gente queria que a gente está trabalhando para ser desenvolvido de forma gratuita, então as mulheres elas não têm que pagar nada para poder utilizar, seria totalmente de fator social. Então, essa assistência, também nos relatos, as conversas com as ONGs, seria tudo de forma voluntária. Então, a gente entra em contato com pessoas que poderiam oferecer seus serviços de forma voluntária e faria essa ponte, o aplicativo faria essa ponte entre o prestador de serviços e a mulher que é vítima.
Também pensamos em fazer parcerias com as ONGs, para que elas também tenham essa ponte com as mulheres e forneçam essa assistência à distância por meio do aplicativo. Sim, porque a gente pretende fazer um aplicativo de cunho social, que não tenha fins lucrativos. Tá certo, Olá, obrigado. eu gostaria de aproveitar e fazer também uma pergunta para o Projeto Safira. Desculpe minha voz, eu estou com uma rouquidão. O meu nome é Wesley, eu sou professor substituto do campus Itapetininga e sou arquiteto urbanista também, faço doutorado na USP e dou aula de desenho e projeto. Sobre o Projeto Safira, eu também fiquei com essa dúvida, quem pagaria, quem seria o provedor desses custos, né? Quem custearia esse projeto? Ou se vocês também não podem pensar em patrocínios, em formas de buscar empresas que poderiam patrocinar esse aplicativo. E também uma dúvida, eu não sei se vocês falaram, mas isso também não poderia ter uma ligação com a polícia, porque a gente tem o acesso a jurídico, às ONGs, mas às vezes a gente pode, eu sei que a gente pode ligar diretamente para a polícia, 190, mas vocês, talvez, como vocês pensam no aplicativo, poderia ter um acesso a isso ou não faz sentido? E muito parabéns pelo projeto, porque uma política social, pensar em política social, hoje em dia, voltado para o público de mulheres, assim como também o público LGBT, são projetos muito interessantes. Parabéns. Obrigada. Como a gente falou, o nosso projeto, a gente não quer que tenha nenhum custo, então a gente já está em contato com alguns possíveis parceiros para poder nos auxiliar nessa parte, então a gente não quer que elas tenham que pagar nada para utilizar nenhum serviço do aplicativo, então todos eles seriam de forma gratuita. E a gente, inclusive, tem contato com algumas ONGs que podem fazer parceria com a gente, né, e elas podem ajudar a gente em algumas partes. Em relação à polícia, a gente tem nessa função como cadastrar o número da polícia para poder fazer por meio do botão de emergência. E, além disso, a mulher ela consegue ligar tanto do dispositivo quanto do aplicativo realmente. E uma outra coisa é que a gente, conversando com as ONGs, a gente inicialmente tinha a ideia de fazer uma ligação direta somente com a polícia. Mas outra coisa que a gente também descobriu somente com essas rodas de conversas que a gente fez com as vítimas, que muitas das vezes elas não querem envolver inicialmente a polícia, muitas das vezes elas só querem um apoio, elas só querem ter um amparo. Então, elas não querem necessariamente contratar a polícia para poder abrir um boletim de ocorrência, por exemplo. Então, a gente colocou no aplicativo a opção delas fazerem essa ligação para a polícia, além dos locais onde elas podem buscar ajuda das delegacias da mulher mais próximas, ela tem essa opção de entrar em contato com a polícia, mas, ao mesmo tempo, a maioria das mulheres, elas preferem, primeiro, entrar em contato com as ONGs para poder conversar, com alguma outra mulher que tenha sido vítima, algum amigo, familiar, elas preferem ter esse contato mais direto com que elas têm, com que elas conhecem, do que diretamente a polícia, porque muitas das vezes elas têm certas dependências com o agressor. Por exemplo, uma das dependências, né, que a gente até apresentou uma solução, que é os cursos, é a dependência patrimonial. Elas têm dependência financeira do agressor, e esse é um dos motivos que elas não pedem ajuda. Então, tendo esse apoio, primeiro, das pessoas que estão no aplicativo, dos voluntários, das defensorias públicas, das ONGs, elas podem saber se elas querem realmente dar andamento com o processo, e aí sim elas vão na delegacia, onde elas podem pedir ajudas mais direcionadas ao tema, ajuda mais específica. Não, sim, é perfeita a resposta e concordo agora com você. Sobre a questão do pagamento que eu falei, do patrocínio, não seria para as mulheres pagarem de jeito nenhum, e sim quem custearia o aplicativo, porque vocês teriam algum tipo de custo, né? Seria por meio de, vocês poderiam pensar por meio de publicidade, ou as ONGs pagariam, ou uma lei poderia patrocinar vocês. Não seria em relação às mulheres, seria em relação a como vocês vão manter o aplicativo e a manutenção deles, ok? Obrigado. A gente sabe, né, que
a gente precisaria de algum apoio financeiro para poder dar continuidade ao projeto. E aí que entram os nossos parceiros, nossos investidores, apoiadores, que eles sim poderiam nos ajudar. Como a gente não quer que elas paguem nada, a gente precisa encontrar esse apoio de outra forma. Então, aí que entrariam esses outros investidores. Não sei se... A professora Valéria deu levantou a para mão. explicar bem. Assim, eu só queria aproveitar, então, e parabenizar esse grupo, o Projeto Safira, achei muito pertinente também, muito importante, viu? Vocês estão de parabéns, espero que dê continuidade realmente, né? Que atinja os objetivos. E é isso, mas eu não tenho nenhuma dúvida, achei muito legal o trabalho de vocês, viu? Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, então, agora para o pessoal das usinas hidrelétricas. Parabenizar também, foi muito interessante, é um assunto também que está em pauta sempre, né? As questões ambientais. Eu teria uma pergunta agora. Vocês pegaram alguma usina em específico para fazer uma análise ou é num âmbito mais geral? A gente não pegou uma em específico, a gente é um âmbito mais geral, a gente reuniu bastante informação bibliográfica para chegar a essa conclusão, mas não foi uma só em específico. Eu também tinha essa pergunta, Guilherme. Também gostei muito do projeto, muito interessante. Essa questão de pensar os impactos ambientais dessas construções, né? Principalmente uma grande construção como uma usina. E a minha primeira dúvida, quando eu li o resumo e vi o vídeo de vocês, era justamente isso. Vocês buscaram uma análise, um estudo de caso de alguma usina ou estão apenas conjecturando? E depois vocês falaram sobre o software, né, que analisaria as questões do território para verificar a possibilidade de fazer talvez uma pequena usina hidrelétrica e uma outra usina de geração de energia eólica. Então, seriam uma rede de fontes de geração de energia. Isso é muito interessante. Porém, a gente continua com o problema do impacto ambiental, como vocês mesmos disseram, que a eólica também impacta o solo. Mas uma outra pergunta que me inquietou mais, talvez, é que vocês falaram que o objetivo é oferecer informações. Aí eu gostaria de pensar com vocês e propor que vocês pensem, será que esse software também não poderia propor, como eu posso dizer, relações com empresas, parcerias com outras empresas ou indústrias, ou políticas, ou pessoas que são envolvidas, engenheiros, grupos, escritórios, empresas, para poder aplicar, de fato, essas soluções que vocês estão trazendo. É claro que, do primeiro momento, eu entendo que é uma iniciação científica, vocês oferecem informações, isso já é ótimo, mas pensar no futuro, será que não poderia esse software também ser um lugar onde eu posso buscar essas informações e construir essa rede de geração de energias com menos impacto? Será que esse software também não pode me dar informações sobre onde é melhor construir, enfim, para ter mais aplicabilidade no mundo real do trabalho, ok? É isso. Obrigado, obrigado até pela sugestão também. A gente também teve essa ideia mesmo desse software, né, dessa plataforma, em relação a proporcionar informações também, né? E a gente teve uma ideia com a nossa professora inicialmente, com a nossa professora de programação, de estar criando essa plataforma, né? E com machine learning.
Depois a gente conversou com um moço que ele tem uma empresa junto com um colega dele que está relacionado com o mesmo assunto sobre as energias, com as fontes de energia. E ele chegou nessa conclusão com a gente aí de estar desenvolvendo esse software aí para ajudar, contribuir também no planejamento de futuras construções, né, tanto de usinas hidrelétricas como de outras fontes também de energia. Opa. Complementando aqui o meu amigo Douglas, esses dois senhores que vieram dar essa ideia, eles são engenheiros, eles são desse ramo de construção civil, são engenheiros civis, e a gente pretende implementar o machine learning junto com a inteligência artificial para ajudar na monitoração e na identificação dos terrenos, né? Porque para fazer essa identificação a olho nu seria um trabalho mais demorado. Isso facilitaria também construções futuras, esse software por inteligência artificial. Sim, aí sim, a sua resposta é perfeita. Aí eu sugiro até que vocês busquem informações sobre geoprocessamento e o aplicativo chamado GIS, ArcGIS, que são programas de mapeamentos que dão muitas informações relacionadas ao território. Parabéns. Eu também agradeço muito pela atenção. Eu tenho uma pergunta para o pessoal da inclusão. Parabéns, também eu vi o vídeo, o resumo. É um assunto que a gente tem que levar em pauta a todo tempo, né? Ainda mais nos momentos atuais. E eu tenho uma pergunta para vocês. As pessoas que vocês entrevistaram, conhecem essas pessoas, como que foi esse processo de entrevista que vocês fizeram lá, e as vagas que vocês pretendem oferecer na área de TI, né? E por que não em outras áreas também? Seria só na área de TI mesmo que vocês pensaram? Então, o formulário, na verdade, foi um plano C, porque o plano A era entrevistar mulheres que trabalhassem nessa área, mulheres trans que fossem programadoras e tudo mais, e a gente conseguiu mandar mensagem para 2 mulheres, só que a gente não teve retorno. A gente também tentou falar com 2 ONGs, inclusive uma delas foi a Casa 1, a gente também não teve retorno, então a gente decidiu fazer o formulário. O formulário foi com pessoas da comunidade e tudo mais, a gente divulgou falando para pessoas da comunidade responderem e tudo mais. Em relação às vagas serem fechadas só a tecnologia, a gente pensou em fazer de um jeito mais específico, porque a tecnologia, mesmo ela sendo uma coisa só, ela pode ser várias coisas. E é isso. O questionário que vocês fizeram para pessoas da comunidade foram específicos para pessoas trans ou para a comunidade LGBTQIA+, como um todo? Foi aberto para toda a comunidade. Tá certo, então, obrigado. Wesley levantou a mão? Sim, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar muito esse projeto pela necessidade que ele representa, né? O público LGBT, que já é um público vulnerável às questões da sociedade, e as políticas sociais, as políticas públicas relacionadas ao público LGBT, do qual eu faço parte, estão cada vez menores, né? Estão cada vez desaparecendo. E talvez por eu ter gostado muito do projeto de vocês, eu acho que eu vou falar algumas questões aqui. Em relação ao que o Guilherme disse
sobre as vagas de emprego de tecnologia. Bacana isso, mas aí lá no app eu vi que sobre formação profissional, são cursos de cabeleireiro, manicure, eu não vi se tem alguns cursos relacionados à tecnologia, porque, inclusive, eu já orientei um trabalho parecido com o de vocês, e também o grupo propunha formações relacionadas a esse campo de profissão, mas não significa que mulheres trans não possam ser outras profissionais, não precisa ser esse tipo de curso, né? Pode ter um curso, sei lá, de psicanálise, por exemplo, de formação de psicanálise, ou vários outros cursos, né? Então, tentem não limitar essas formações. É uma opinião minha. Depois vocês falaram de site, mas eu acredito que um aplicativo seja mais fácil, porque no celular você acessa mais fácil o aplicativo do que entrar num curso. Aí, sobre essa plataforma que mostraria, né, as vagas de emprego, seria uma rede de várias empresas que vocês teriam no aplicativo. Isso não ficou muito claro, porque, inclusive, eu concluí aqui as minhas anotações, que eu achei o trabalho de vocês ainda muito introdutório. Ele ficou, parece que faltam muitas informações. Então, eu não entendi muito bem como que eu procuraria emprego, como que eu acharia emprego nesse aplicativo. Então, como essa plataforma vai, de fato, me colocar no mundo do trabalho, né? Se eu fosse uma mulher trans e estivesse procurando um trabalho. E você falou da Amanda Guimarães, Amanda Candy, que é uma youtuber, né? Então, vocês pensam na tecnologia também relacionada a isso? Porque eu não vi a Amanda Candy com um trabalho relacionado à tecnologia que seja além do YouTube. E são programas não necessariamente de formação, não são programas sérios, né? Mais de entretenimento. E aí eu também volto à questão lá da formação. A gente associa muito mulheres trans ou à prostituição, ou à cabeleireira, ou a essas áreas de trabalho, porque são as áreas mais fáceis que elas conseguem trabalhar. É claro que é muito difícil um RH contratar uma mulher trans para ser, por exemplo, a diretora de uma empresa. Então, bom, é isso. Desculpe, eu me estendi demais, mas... Pode falar. Então, eu acho que você confundiu o projeto Safira e o nosso projeto. Os cursos de cabeleireira e tudo mais seriam do projeto Safira. Em relação aos nossos cursos, a gente conversou com o coordenador, não tem problema. A gente conversou com o coordenador do nosso curso do ensino médio e ele ajudaria a alimentar o site nesse quesito. Você perguntou também sobre a Mente Quente. A gente quis usar ela como mais um exemplo da comunidade na internet e tudo mais. Tem alguma dúvida mais que eu deixe passar? Eu gostaria que vocês me soletrassem, talvez, o autor que você fala, o Alan Kahn. Você falou do Alan Kahn, mas eu não consegui achar esse autor sobre o projeto de inclusão LGBT. Vocês falaram do Alan Kahn e da Amanda Guimarães, certo? Mas eu não consegui anotar o nome desse autor, Alan Kahn. Então, Alan Turing, eu acho, a gente citou essas pessoas mais como um exemplo da comunidade presente na tecnologia. O Alan que a gente citou, ele foi basicamente o pai da informática. Mas se escreve Alan normal e K-A-N, é isso? Eu vou digitar no chat qual que a gente citou, só um minutinho. Porque também nesse trabalho seria bastante difícil buscar bibliografia, né? Alan Turing, tá. Valeu, muito obrigado.
Bom, eu gostaria de falar também, de parabenizar o grupo pelo tema, pelo trabalho. Eu achei muito interessante, foi muito legal a discussão que já teve até agora. E aí eu fiquei também com uma dúvida em relação ao questionário que vocês fizeram, né? E vocês falaram que foi aplicado para toda a comunidade. E aí, dentro desse pessoal que respondeu, quantos realmente são da comunidade LGBTQIA+? Fiquei curiosa de saber, porque vocês falaram que não conseguiram falar com a ONG, não conseguiram falar com 2 pessoas, né, que não tiveram esse retorno. E aí, para responder esse formulário, vocês tiveram um retorno dessa comunidade especificamente? Então, como eu falei, foi um formulário bem fechado para a comunidade. Eu me atentei a divulgar o formulário para pessoas que eu tivesse contato, então foi parentes, amigos, familiares. Então, eu posso certificar que essas pessoas são da comunidade, sim, visto que elas estão presentes no meu dia a dia e tudo mais. Ok, e dentro dessas que responderam, tem alguém que se enquadra na categoria de mulheres trans ou não? Infelizmente, não, foi mais a comunidade das outras letras. Ah, ok, não, era essa mesmo a minha dúvida. E o que vocês acham disso, assim, o seu grupo pensa sobre isso? É difícil chegar até essas pessoas, esse grupo, ou o que acontece que vocês não conseguem contato exatamente? A gente achou que foi bem difícil, tanto é que a gente tentou todas as alternativas que estavam no nosso alcance. Como eu falei, o formulário ele foi o plano C. A gente não pensa em um motivo específico dessa falta de comunicação, mas isso não é um motivo para a gente querer desistir do nosso projeto. Inclusive, é o contrário, ele basicamente é como se fosse um impulso para a gente tentar mais, pesquisar cada vez mais. Não, com certeza. Sim, é um bom motivo para vocês continuarem, mas talvez vocês tenham de traçar alguma estratégia para chegar até eles, né? Só esse meu comentário mesmo, né? Mas vocês estão de parabéns, achei muito legal, muito interessante, também uma boa iniciativa, né? E também vai dar bons frutos, né? Então, parabéns. Sim, desculpe voltar aqui novamente, eu falei muito introdutório, eu tinha falado muito introdutório, mas, por favor, busquem empresas que possam ajudar a pagar por esse aplicativo, porque isso seria muito interessante, até como uma forma de experimentar se isso vai dar certo ou não, tá? Então, durante o desenvolvimento do projeto, a gente se atentou a pesquisar empresas que fossem aliadas, e a que mais se destacou, né, foi a Atento. Ela tem uma dinâmica incrível em relação à inclusão, principalmente de pessoas trans, porque eles empregam essas pessoas e eles oferecem todo um apoio para a transição de gênero. Então, a gente achou até que bastante empresas que fossem aliadas. Só mais uma pergunta. E essas empresas que vocês entraram em contato, elas oferecem vagas específicas para pessoas trans? A gente não entrou em contato, a gente pesquisou muito mais sobre a empresa e toda a dinâmica delas. E a Atento não é algo exclusivo para pessoas trans, seria tipo um sistema de cotas. Tem pessoas que não são trans e as pessoas trans. Tá certo, Desculpe, obrigado. Pelo que eu sei, se for a mesma empresa, a Atento é uma empresa, é uma agência de RH, né? Não é uma empresa específica. Vocês podem pensar mais alto, ir para a Natura, Rede Globo, e sei lá, pensem além disso, porque a Atento é uma empresa que tem vagas muito direcionadas para operador de telemarketing ou vagas mais altas que podem ter essas cotas para as mulheres trans, mas é uma agência de RH, tá? Ela vai direcionar para as empresas. Eu pensei que vocês poderiam ter um acesso direto às empresas, por exemplo, se a Natura pudesse patrocinar esse aplicativo ou alguma outra empresa que tivesse interesse.
Sim, entendi. Vou tentar pesquisar um pouco mais sobre toda a dinâmica da Natura. Há mais algum questionamento? Eu tenho um questionamento agora para análise dos indivíduos da bolha, para o grupo. Parabenizar também, um excelente trabalho, uma excelente apresentação. Eu li o resumo, o vídeo. Muito bom mesmo toda a dinâmica ali da apresentação, tá? Parabéns. Eu não consegui identificar ali qual que é a porcentagem de participação na pesquisa, quantos efetivamente responderam, né, à pesquisa. Tem até um slide que vocês colocaram que são 512, né, que vocês mandaram os questionários, mas quantos realmente responderam à pesquisa? Primeiramente, obrigada pela pergunta. E sim, tem um slide sobre isso que a gente enviou, né, para 524 seguidores, mas a gente teve resposta menos que isso, foi de 119. Porque também, como a gente envia, né, pelo serviço de mensagens do próprio Instagram, não é uma tática muito comum que se vê no dia a dia, até mesmo pelo e-mail, então é por isso a redução de respostas. Mas mesmo assim, foi efetivo trabalhar com essa quantidade de pessoas, porque a gente conseguiu expor dados bem interessantes. Sim, realmente foram dados bem interessantes que vocês conseguiram pegar daquela pesquisa. E vocês pegaram lá 500 e pouco do 10% lá, tal, da página, né? E depois mais 500 que não seguiam a página. Como vocês fizeram essa seleção? Então, a partir das pessoas que seguem a página, por exemplo, um perfil, a gente entrou no perfil dessa pessoa e extraiu seguidores que não seguiam o Acadêmicos, porque dessa forma a gente conseguia ver quem não estava dentro da bolha, mas tinha conexão com alguém que estava lá. Ah, entendi. Tá certo. Obrigado. Nada, eu que agradeço. Só mais uma pergunta. Eu vi que vocês são em 3 no grupo, né? Um de cada estado. Como que vocês se conheceram e fizeram esse grupo? Eu adoro quando as pessoas na feira perguntam isso, porque é muito legal falar. Nós fomos reunidos através do Projeto Acadêmicos, que é bem conhecido no Instagram, que tem essa missão de democratizar a educação. E eles lançaram o Projeto Prodígio, que selecionou 9 jovens de todo o Brasil para começarem uma iniciação científica. Então, esses de 9 jovens foram feitos 3 grupos e cada um fez uma pesquisa separada. O meu grupo fui eu, do Rio de Janeiro, a Maria Eduarda, de Minas, e o Guilherme, de Sergipe. Então, a gente fez tudo totalmente online, a gente se conheceu pelo projeto, e foi algo extremamente interessante, porque isso foi alguma da dificuldade, porque a gente não conseguia bater horário, como foi tudo totalmente online na pandemia, a gente nunca nem se viu pessoalmente. Então, tudo, feira, pesquisa, discussão, com o orientador também, que o orientador é aqui do Rio, foi tudo totalmente feito online. Ah, muito legal. Parabéns. Obrigada. Muito bem. Guilherme, mais alguma colocação? Um dos professores? Bom, penso então que a professora Valéria quer... Sim, eu só queria agradecer e parabenizar todos os grupos pelas apresentações, pelos projetos, agradecer a oportunidade, parabenizar a comissão organizadora. Acho que foi um sucesso. Então é isso mesmo. Queria agradecer a todos e parabenizar também esse grupo que se conheceu e fez todo o projeto online, o último grupo, né? Muito interessante. Que bom, né? Abrindo aí novos caminhos. Obrigada. Que bom, nós tivemos hoje na sala
nós que somos professores, a grata, né, satisfação de ver tanto pensamento bom, tanto trabalho interessante. Os meninos estão todos de parabéns, os trabalhos todos com uma importância social, no caso, um dos trabalhos ambiental também, né? Todos eles com muita crítica, com sugestões, com possibilidade de soluções. É isso que a gente quer ver, né? Muito, muito lindo tudo isso. Bem? Aqui do Instituto Federal de Suzano, a gente fica muito agradecido pela presença, professora Thais, Valéria, professor Wesley, Guilherme, os prontificarem estar conosco, né? E os alunos, né, de responderem a nossa chamada para uma feira, né? Foi idealizada pelo professor Paulo, aqui do Instituto, e a gente fica muito feliz, né, de poder reunir nesse espaço, nesse pequeno tempo aí, tanta ideia boa. Bom, muito obrigado por Só para finalizar aqui, queria agradecer também a participação aí, a organização, né? E para esses alunos aí, queria dar os parabéns pela participação, pelas pesquisas, né? Hoje eu estou no mestrado, né? Fazendo uma pesquisa no mestrado, e eu sinto falta de ter feito algum tipo de pesquisa no meu ensino médio, de ter alguma orientação de pesquisa no meu ensino médio. Na época que eu fiz, não tinha nem participação em feira, nenhum tipo de pesquisa. Então, parabéns aos alunos aí pela participação e é isso aí. Continuem, né, em projetos de pesquisa aí, que é isso que pode mudar o nosso país aí. Professora. Acho que o seu som está fechado, professora Thais. Oi, agora sim. Também queria agradecer e acho que agora, né, depois de tantos anos, e agora professora, né, doutora, eu vejo a importância, né, de você fomentar tudo isso também, como o Guilherme. Acredito que se a gente tivesse tido orientadores e tivesse sido fomentadas as questões das pesquisas, eu acho que a gente teria mais pesquisadores hoje, né, então, e mais doutores, mais doutoras no Brasil, né, e a gente precisa disso. Então, parabéns aos professores que orientaram esses trabalhos, né, e parabéns ao campus aí de Suzano também, pela organização. Sim, bom, eu escrevi aqui no chat, mas gostaria também de registrar que eu fiquei muito feliz de participar desse evento aqui com vocês, e tudo que eu disse foi pensando justamente que vocês estão começando a pesquisar, e no futuro vocês serão grandes pesquisadores, caso vocês desenvolvam isso. A iniciação científica é o primeiro passo, e eu espero ver doutores em breve saindo aí desses projetos. Obrigado. Pois bem. Então, tá bom. Vamos dar como encerrada a nossa sessão. Mais uma vez agradeço, em nome de todos aqui do Instituto Federal de Suzano. Um grande abraço e um final de dia bom para vocês, tá bom? Que possamos nos reencontrar. Grande abraço.